Olá, está no ar o TCE na TV. No programa desta semana, você acompanha uma entrevista especial com o presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, conselheiro Cícero Antônio de Souza, onde iremos falar das mudanças e melhorias dos últimos 4 anos e as perspectivas para o próximo biênio. Olá. Conselheiro, o senhor, quando assumiu a presidência em 2007, o senhor propôs investir na informatização da Corte e agora completamos 4 anos de administração. Hoje, isso é uma realidade para o TCMS? Olha, Débora, quando você assume a direção de qualquer instituição, de qualquer entidade, você cria um programa de trabalho. Isso mesmo no poder público, como no poder privado, enfim. Em qualquer segmento que você tenha a direção, você tem que criar um programa de trabalho a ser desenvolvido dentro de um período. E o que eu notei quando nós assumimos a presidência do tribunal era a grande necessidade da informatização do tribunal, que foi um programa que nós elaboramos e com muito custo, com muita dificuldade, mas criamos um sistema para fazer essa implantação. Sistema esse dividido hoje que começa desde da entrada do tribunal, ou seja, o protocolo, até nos atos de pessoais. Então são 6 sistemas criados hoje, praticamente todos eles implantados. Essa é a grande informatização que nós pretendemos. É evidente que nós estamos em fase experimental, alguns sistemas já funcionando perfeitamente e outros ainda se fazendo alguma adequação necessária. Agora, o que nós procuramos, evidente, é sempre a melhoria do tribunal. Fazer com que o tribunal não trabalhe mais com papel e praticamente na informatização. Com a implantação destes sistemas eletrônicos, o tribunal também investiu nos seus equipamentos? Esse é o grande fator. O tribunal, para se ter uma ideia, nós fizemos a aquisição de mais de 400 computadores. Trocamos um volume muito grande e implementamos mais ainda. Nós tínhamos 200 e poucos computadores, só de compra nós fizemos 420. E o mais importante de tudo isso, o tribunal não deve um tostão. As contas do tribunal estão todas em dia. Essas implantações, é evidente que elas têm que ter sempre uma continuidade, ainda mais pela própria questão da modernização. Hoje você compra um computador e amanhã já tem um modelo novo, mais sofisticado, com mais correções, com mais eficiência. Então isso aqui é uma constante, mas essa implementação foi feita dentro de um período bastante rápido e totalmente pago. O senhor esteve atento à necessidade de investir no quadro de pessoal do TCMS, capacitando e qualificando os servidores para que possam atender melhor os jurisdicionados? Veja bem. Isso foi uma promessa também que nós fizemos quando assumimos a presidência do tribunal, que era a montagem da SCOEX. O que é a SCOEX? É a Escola Superior do Tribunal de Contas. Não só para nós, funcionários do Tribunal de Contas, mas para os nossos jurisdicionados, que é de fundamental importância. O que tem que se ver aí com grande valor é que o tribunal não é uma instituição única e exclusivamente punitiva. O tribunal é uma instituição punitiva, sim, para aqueles que erraram, aqueles que estão desorganizados e não querem se organizar. Mas a obrigação maior do tribunal é a orientação. E para que essa orientação possa ocorrer de uma maneira correta, eficiente e que venha trazer bons resultados, nós montamos a SCOEX, única e exclusivamente do nosso 12º. Essa SCOEX, que hoje é um orgulho do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, e não só do Tribunal, mas do Estado de Mato Grosso do Sul, com plena atividade. Já desenvolvemos mais de 160 cursos de capacitação, com mais de 800 funcionários que foram realizando e fazendo capacitação, bem como os jurisdicionados, quando assim necessitam, vêm aqui até a SCOEX, e nós não medimos esforços para que possamos dar o melhor, dar um ensinamento adequado e necessário, para que se possa levar para o seu município, para a sua Câmara Municipal ou para a sua autarquia, qualquer instituição que tenha que prestar contas para o tribunal, dentro do devido respeito, devida moralidade e de uma maneira correta. Quais os investimentos feitos para a melhoria da infraestrutura do TCE? Olha, no TCE, veja bem, as melhorias elas são constantes aqui dentro do TCE. Nós procuramos fazer
com que, primeiro, a valorização do tribunal. Nós trouxemos aqui para dentro do tribunal a Fundação Getúlio Vargas. Essa Fundação Getúlio Vargas, ela tinha vários objetivos a serem desenvolvidos dentro do Tribunal de Contas. Qual era o objetivo maior? Criar uma reorganização do Tribunal de Contas dentro da atividade fim e dentro da atividade meio. A atividade fim é de fator preponderante de maior importância. Então, criamos várias metas estas que nós estamos hoje seguindo adequadamente e pausadamente. Primeiro problema que nós tínhamos na questão de pessoal, nunca tinha sido feito dentro do Tribunal de Contas um PCCR, ou seja, um plano de cargos, carreira e remuneração. O que nós criamos? Procuramos, através disso, com o entendimento de toda a nossa classe funcional, dos nossos funcionários, para que pudéssemos realizar um trabalho de uma renovação, uma estruturação funcional em que incentive o próprio funcionário a ter um objetivo maior e angariar maiores campos de trabalho para que se possa melhorar, inclusive, a sua própria capacidade intelectual. É difícil você implantar isto num sistema que está há 30 anos impregnado com vários vícios, com alguns efeitos que não foram corrigidos, mas tivemos a felicidade e a grande alegria de implantarmos o PCCR, e hoje o próprio funcionário reconhece isso, dessa inovação, desse prazer de trabalhar, esse corporativismo que criou-se dentro da instituição, eu respeitar a sua pessoa respeitar a minha, e essa congratulação de funcionários. Essa é a maior luta que o presidente Cícero de Souza tem, e quero ver isso sempre adequado, quero ver isso de uma maneira harmônica, de uma maneira agradável, sem concorrência, sem desaforos, enfim, fazer do tribunal um orgulho como ele está sendo hoje. O TCMS, através da presidência do conselheiro, contratou a Fundação Getúlio Vargas, né, que auxiliou na implantação do PCCR, e também no projeto de modernização teve a nova estrutura organizacional do TCE. Qual que é a importância disso? Essa nova estrutura, Débora, ela é necessária. Nós temos, por exemplo, hoje, essa organização, são 12 metas a serem atingidas pela própria organização reformulada. E essas metas é evidente que nós não vamos atingi-la em 6 meses, 8 meses, 1 ano. Há necessidade de um tempo para a implantação disso. Agora, estamos trabalhando, estamos fazendo todas essas metas, subdivisão das diretorias, enfim, de todos os órgãos da atividade fim e da atividade meio. Porque a atividade fim é o principal dentro do tribunal, ou seja, verificar as contas, prestação de contas do que se paga e do que se recebe. Na atividade meio nós precisamos ter uma infraestrutura para que se possa dar condições para que a atividade fim possa ser desenvolvida. Então são metas que nós estamos atingindo. Procurar informatização total, Promoex, enfim, tudo isso. A Escoex, que acabei de citar, que hoje é uma escola de orgulho, que qualquer dúvida que nós temos, nós vamos até a Escoex, recorremos lá, trazemos aqui pessoas que são capacitadas a nível intelectual muito bom, da PUC de São Paulo, enfim, todos aqueles que possam transferir a sua sabedoria, a sua ciência para os nossos funcionários e para os nossos jurisdicionados. Outro fato importante para o TCE é o encerramento da primeira fase do Promoex. O que este programa representou para as Cortes de Contas do Brasil todo, né? Sem dúvida. O Promoex é um plano que foi implantado pelo Ministério do Planejamento e foi a partir de 2007 nós começamos a fazer essa implantação, com um montante de R$2.800.000, dos quais nós já investimos R$1.600.000, restando aí R$1.200.000, R$1.200.000 e pouco, para que possamos concretizar o Promoex. O Promoex nada mais é do que uma uniformização de tudo aquilo que está dentro dos tribunais de conta, daquilo que torna-se mais fácil as coisas de uma maneira genérica, para que se possa os tribunais estar mais ou menos generalizados dentro das decisões, dentro da parte administrativa, dentro
daquilo que a técnica exige que os tribunais possam desenvolver. Não é fácil fazer isso, porque muitas das vezes, como o nosso tribunal está mais adiantado. Hoje o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul é o que está praticamente com todas as metas e todos os programas. Houve um pequeno atraso lá no próprio Ministério do Planejamento, através do BID, que o BID que era o responsável por esse financiamento, e houve um pequeno atraso, então houve um atraso também para nós. Mas não provocado pelo Mato Grosso do Sul, e sim lá pelo Ministério do Planejamento, através do BID. Mas nós vamos concluir isso também. Sem dúvida alguma, isso será uma das metas que nós, dentro desse mandato novo que nós iremos assumir, nós vamos concluir. Presidente, em 2011 o senhor assume o 3º mandato. Quais são as expectativas e metas para o próximo ano? Primeiro, fazer a informatização total do tribunal. Essa é a minha meta principal para 2011 e 2012. Eu quero crer que nós não estamos na perfeição, claro que não. Nós precisamos realizar alguns concursos e nós vamos fazer esses concursos aqui para que possamos preencher com as vagas que são necessárias dentro da atividade fim, que são os analistas de contas, os auditores, os procuradores. Essa é uma meta que nós vamos fazer para o ano que vem. E para isso nós precisamos ter uma dotação orçamentária, porque não adianta o tribunal, o presidente, o tribunal, querer implantar algo de bom e algo necessário, sem ter um duodécimo suficiente para isso. Essa é uma conversa que eu tenho que ter com o governador do nosso estado, para que ele possa enxergar, e vai enxergar sem dúvida alguma, da necessidade disso. Porque não se faz nada sem você ter despesas. Você está vendo aí o PAC, que é um programa a nível federal, né? E precisa de dinheiro. De repente, você já viu agora recentemente anunciando de que vão efetivamente dar um pequeno corte dentro do orçamento para que as obras do PAC não possam ser tão aceleradas, mas ser com mais cautela. Mas o programa existe. E assim é o tribunal também. O tribunal precisa efetivamente de melhorias constantes. Não só essas melhorias, falar, puxa, o presidente está lá, ficou 4 anos, vai ficar mais 2 anos e acabaram seus problemas. Não, os problemas continuam. Os problemas, talvez não tanto quanto o volume de problemas que nós temos hoje dentro do tribunal, porque nós já resolvemos muitos deles. E nós vamos efetivamente procurando aqui dirimir as nossas dúvidas, fazer com que o jurisdicionado tenha plenas condições de nos fornecer os dados necessários a prestar as contas para o Tribunal de Contas dentro de um clima saudável, correto e, sobretudo, com transparência e honesto. Para encerrarmos, presidente, que mensagem o senhor deixa para nossos servidores e os jurisdicionados? Olha, eu quero dizer que nós estamos aproximando do fim do ano e estamos entrando no ano de 2011. Eu deixo uma mensagem de determinação. Eu sempre fui um homem determinado. E eu acho que a determinação ela é fundamental na vida do ser humano. A vida, quando eu falo ser humano, falo no sentido genérico, é o homem, é a mulher. A determinação é importante na vida. Sem determinação você não consegue nada. Você pode ter uma inteligência suficiente, até um QI fora do normal, mas se você não tiver a determinação, você não vai conseguir. E eu sei que aqui é muito difícil para nós conseguirmos fazer com que possamos amparar a gregos e a troianos. Eu sei que aqui nós não somos nem gregos nem troianos, mas somos um corpo que constitui e forma uma instituição. E para que esse corpo possa formar essa instituição com dignidade, com respeito, com transparência, com sabedoria e, sobretudo, com eficiência, nós precisamos criar um corporativismo dentro do tribunal. Nós precisamos criar amor àquilo que nós pertencemos, a essa instituição maravilhosa que é o tribunal. Vamos fazer assim, vamos nos determinar, vamos nos unir, vamos nos estendermos entre um e outro, para que possamos colher um fruto só, que é o engrandecimento dessa grande casa, e um feliz 2011 e um bom Natal a todos. Obrigada pela sua participação e um ótimo 2011. Muito obrigado. O TCE na TV fica por aqui. Saiba mais no nosso site www.tce.ms.gov.br. Boa noite.